Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. É uma alegria, mais uma manhã estarmos aqui juntos. É um privilégio, é uma honra e é uma responsabilidade, né? Como o irmão falou, como o pastor falou, a Paula, ela já é membro aqui da igreja, tá? Ela já é membro, minha esposa, ela já conseguiu a transferência dela. A gente está com o nosso filhinho Davi na barriga dela também, que já é membro. Falta eu, oficialmente, fazer essa transferência do outro presbitério. Então, orem para que em breve a gente oficialmente faça parte dessa família e a gente vai auxiliar os irmãos, vamos nos auxiliar nessa empreitada, né, do reino de Deus. Então, toda manhã, peça paciência a Deus para ouvir minha voz todo domingo, porque é horrível ouvir minha voz, né? Minha voz é irritante, mas todo domingo pela manhã vocês vão ter esse teste de paciência maravilhoso. Então agradeço os irmãos o carinho, e a gente está na incumbência de mergulhar numa carta muito sublime, na carta bíblica do Novo Testamento, que é Colossenses. Eu peço que você abra em Colossenses, se você estava aí na semana passada, você percebeu que a gente leu, a gente meditou, a gente estudou nesse primeiro capítulo até o versículo de número 12. E a partir de agora, então, a gente vai estudar no versículo de número 13 ao 15. Então, versículo 13 e versículo 14, nesses dois versos dessa carta. E você lembra que semana passada nós estávamos falando de o evangelho e seus frutos, o evangelho frutífero e os seus efeitos, né? E a gente comentou sobre isso no episódio passado. Então, nesse episódio, nós vamos mergulhar nesse texto e entender que há aqui, nesse episódio, vamos chamar assim, de um resgate providenciado pelo Pai amoroso e um reino oferecido por seu Filho Redentor. Então, vou repetir, um resgate que foi providenciado por um Pai amoroso e um reino prometido por um Filho Redentor. Esse é o episódio de hoje, para você mergulhar, então, nessa série dos Colossenses que a gente está meditando. Então, irmãos, Colossenses capítulo 1, versos de número 13 e 14, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem aí a leitura e mantenha sua Bíblia aberta durante toda a mensagem. Diz assim o texto: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Só até aqui. Semana passada, então, nós falamos sobre o evangelho frutífero e seus efeitos. Nós vimos o quanto o evangelho frutificou na comunidade dos Colossenses a partir da ajuda de um homem chamado Epáfras, que auxiliou Paulo naquela comunidade. E Paulo ora no primeiro capítulo agradecendo aquela comunidade. Ele diz que ouviu daquela comunidade que o evangelho estava crescendo. Ele diz que o evangelho é expansivo, produziu fruto em todo o mundo. E ele deu bom testemunho de Epáfras, daquele fiel ministro do evangelho, aquele amado conservo de Paulo. E Paulo termina, então, do versículo 9 ao versículo 12, continuando a agradecer por aqueles colossenses, pelo evangelho ter frutificado naquela comunidade. Então, durante o encarceramento de Paulo, durante a prisão de Paulo, Paulo escreve essa carta àquela comunidade de Colossos, que ficava localizada próximo no Vale do Lico, junto de outras cidades, Hierápolis, Laodiceia. E Paulo, então, preso na sua prisão domiciliar, ele recebe a visita de Epáfras, esse ministro que provavelmente fundou aquela comunidade. E Epáfras relata para Paulo que aquela comunidade, ela tinha fé, tinha amor, tinha esperança, o evangelho estava produzindo fruto naquela região. No entanto, havia alguns avisos.
Havia alguns avisos por parte de apóstolo Paulo para aquela igreja de que falsos mestres estavam rondando aquela comunidade a fim de instituir heresias. E a gente vai ver um conjunto, uma mistura de heresias que Paulo está alertando aquela comunidade sobre as heresias que poderiam ofuscar, irmãos, a glória de Cristo. Poderiam ofuscar o brilho e a suficiência de Cristo. E a gente deve entender que o propósito dessa carta é trazer a suficiência de Cristo para aquela comunidade. Aquela comunidade só precisava de Cristo. Se você lembra, semana passada, a nossa pergunta era: Cristo basta para você? É como se Paulo estivesse trazendo à memória daquela comunidade essa indagação. Cristo basta para eles? E então, através de heresias como o cerimonialismo judaico, os judeus, o misticismo, a adoração a anjos, o foco em tradições humanas, o foco num ascetismo religioso, tudo isso ofuscava o brilho de Cristo. Tudo isso, conduzido pelos falsos mestres, colocava em risco o brilho do Senhor Jesus para aquela comunidade. Por isso, Paulo tem essa preocupação agora de orientar, principalmente no capítulo 1, do versículo 13 ao 23, em trazer esse brilho da pessoa e obra de Cristo, essa suficiência de que Cristo, somente Cristo, era o que aquela comunidade precisava. Então, a gente deve entender que do versículo 13 até o versículo 23, muitos acreditam que é um hino, muitos acreditam que Paulo ele está trazendo um hino. As palavras de Paulo são palavras muito sublimes. Quando ele usa essas cláusulas, essas palavras mais difíceis, essas palavras que Paulo utiliza aqui para se referir ao Senhor, muitos acreditam então que é um hino, que é uma música, que aquilo servia para aquele tempo para instruir a comunidade. Paulo se utiliza desse argumento literário para orientar aquele povo. É uma doxologia, é um hino. E os crentes, de maneira individual ou coletiva, tinham então essa oportunidade de gravar, de aprender, de didaticamente ser instruído por esse texto. E a gente vai perceber, amados irmãos, ao longo da história do povo de Israel, algo interessante chamado resgate. Algo que a gente percebe em toda a Bíblia, o povo de Deus marcado por eventos da libertação. A narrativa bíblica toda, desde a Antiga Aliança, ela é marcada por um resgate. Se a gente pensar no Êxodo, lá quando o povo de Israel estava sob o jugo opressor de Faraó, estava escravizado no Egito. Era uma escravidão física, era uma escravidão política, era uma escravidão econômica, e a libertação providenciada por Deus através de Moisés não foi apenas um escape, mas ela foi algo que vai apontar para isso que a gente está vendo em Colossenses. Foi uma transferência de reino, foi uma transferência de domínio da terra da escravidão, lá no Êxodo, para a terra prometida. O mar se abriu, lembra disso? O exército de Faraó foi destruído, a identidade de Israel foi uma identidade forjada como um povo resgatado pelo poder de Deus. Anos mais tarde a gente observa um outro resgate. A gente observa uma outra libertação, quando o povo, ele por sua infidelidade, por sua desobediência, é levado ao cativeiro babilônico, e aí existe o exílio babilônico. Dessa vez a escravidão não era apenas física, mas era um castigo divino por tudo aquilo que aquele povo havia feito. O templo foi destruído, a terra foi perdida, o povo foi levado para uma terra estrangeira. A promessa de Deus, no entanto, permanece de que iria libertar aquele povo. E mais uma vez Deus intervém. E mais uma vez Deus move o coração de reis para que seu povo pudesse retomar a sua terra, retomar a Jerusalém, reconstruir o templo, restaurar sua vida nacional, sua vida patriota, sua identidade. E esse então é um segundo êxodo, esse então é um outro resgate, essa então é uma demonstração de poder de que Deus resgata o seu povo desde a antiga aliança. E esses dois eventos, do êxodo lá no Egito e esse evento do retorno da Babilônia, não são apenas eventos históricos,
São eventos que vão marcar uma narrativa bíblica de salvação e resgate. São eventos que vai preparar o nosso coração para observar esse texto de Colossenses 1, versículo 13 e 14, quando o texto diz que Ele quem? Deus, nos libertou, nos transladou, nos transportou, nos resgatou daquele império de trevas que nós vivíamos. E olha que palavra linda, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando a gente olha para trás e vê o Antigo Testamento toda uma história de resgate do povo de Israel, e observa aqui, esse resgate agora, a partir do sacrifício de Cristo, a gente fala, agora faz sentido. Agora a Bíblia é uma narrativa completa que culmina na glória de Cristo no Novo Testamento. Agora tudo que Deus fez no Antigo Testamento foi apontando, foi preparando o seu povo para um resgate muito maior que viria agora. E esse resgate, o versículo 14 diz que nós temos a redenção. Nós temos a remissão dos pecados. Que coisa maravilhosa. Portanto, não é apenas um evento histórico. Portanto, não é apenas uma narrativa isolada do Antigo Testamento. Por isso que Paulo vai utilizar essa linguagem apontando para uma realidade muito mais profunda, quando ele declara, pois ele nos resgatou de um domínio das trevas, do império das trevas, e ele nos transportou. A ideia de retirar, a ideia de transladar, esse é o verbo aqui, ele nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o ser humano estava em trevas, estava dominado. Agora o ser humano, ele ganha um reino e ele é transportado. E nesse reino, através de Cristo, é concedida a redenção. É concedido remissão dos seus pecados. Então, irmãos, aqui a escravidão não é mais do Egito, não é mais da Babilônia. A escravidão que era das nossas almas, agora nós temos a oportunidade de experimentar essa redenção, de experimentar a remissão dos nossos pecados. Então, nesse momento, eu convido você a mergulhar nesse texto comigo e a contemplar a profundidade dessa transferência de domínio, dessa transferência de um império que nós éramos dominados para um reino que agora nos é apresentado. O que significa ter sido resgatado do império das trevas? Pense aí. Quais são as implicações de agora viver no reino do Filho amado, no reino do Filho do seu amor? Que implicações isso traz para nós? E aí eu vou partir da primeira pessoa aqui. Eu, quando na minha vida mergulhado em pecado, num tremedal de lama, estava vivendo aonde? No império das trevas. Estava vivendo dominado por esse pecado. E aí vivia me deliciando de práticas de pecado, e achava uma vida boa, cercada de prazeres que satisfaziam a minha carne. Por exemplo, a bebida era um combustível que me inflamava mais ainda nessa busca de satisfação pessoal, de satisfação carnal, até que em 2015, Deus vai e me resgata. Deus vai e me tira do império das trevas. Deus faz esse translado, esse transporte e essa libertação de domínio. Eu experimento misericordiamente. Deus me abre um acesso a esse reino, ao reino do Filho do seu amor. E nós? Essa é a minha história. Mas e nós? Todos nós éramos prisioneiros do pecado. Se você foi criado na igreja, não se espante, você era prisioneiro do pecado. Você não nasceu crente, você não nasceu crendo no Senhor. Você nasceu em pecado. Você nasceu em pecado porque o texto diz que em iniquidade nós fomos formados e por consequência inimigos de Deus. E então esse é um problema meu e seu, é um problema nosso, é um problema comum. É um domínio que nós fazíamos parte, irmãos, uns de modo mais expressivo, entregue a pecados públicos, todo mundo olhava e falava, aquele lá está em trevas, né? Outros, porém, dentro da igreja, com a sua roupa bem apresentada, com as suas reuniões em dias, mas com seu coração cheio de pecado.
Então nós nascemos em pecados e nós, de alguma forma, um dia experimentamos esse resgate. Por isso o verbo resgatou aqui nesse contexto implica, irmãos, uma escuridão que o povo estava, uma miséria irreparável, onde nós estávamos apartados da misericórdia de Deus. Você consegue pensar nisso? Nós estávamos, como também apartados de toda a graça de Deus, destituídos, sujos, mas não acaba aí, graças a Deus. Não acaba aí. A história não acaba aí. A história das nossas vidas não acaba aí. Mas esse é um problema comum a todos, o pecado. Mas Deus, agora o que Deus diz? O que Deus diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre esse problema? Existe um problema comum a todos nós, mas qual a solução que a Bíblia oferece e apresenta para esse problema? O que Deus diz? O que Deus diz, irmãos, é que a boa notícia é que Deus providenciou um resgate para mim e para você. Então, meu amado, imagine você condenado à morte, pense num cenário de tribunal, você condenado à morte por um crime grave que você cometeu e nenhum familiar poderia pagar por você, o seu advogado não poderia resolver o seu problema, ninguém. Mas o juiz vai lá e te absolve, e alguém paga por você, alguém te substitui, alguém te resgata. O juiz então te absolve, mas a sentença é dada a alguém que você nunca fez nada para agradá-lo. Eu quero dizer que esse alguém é Cristo. Você nunca fez nada para ter agradado Ele, mas Ele, numa morte substitutiva, se entregou e fez maldito por nós. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, e por isso nós temos nele a redenção. Versículo 14, a remissão dos pecados. Aquele que mesmo rico se fez pobre por nós para nos livrar da morte eterna. Esse é o resgate. Essa é a maravilhosa notícia do Evangelho. Cristo Redentor nos resgatou. O texto diz que Deus nos transportou, nos trasladou, nos retirou do império das trevas e nos deu um novo lugar, um novo reino, o reino do Filho do seu amor. Não vamos pensar que a nossa libertação, irmãos, é somente um caráter parcial, é somente um ponto da história, é somente algo pontual. Não, a nossa libertação não é um rito místico, a nossa libertação não são cerimônias penosas, a nossa libertação não é culto a anjos como os colossenses adoravam ou qualquer outro meio de obter lentamente a nossa saída do pecado, a santidade, a santificação, não. Fomos libertados de uma vez por todas e você precisa crer nisso, porque senão você vai... Mas e aquilo que eu fiz? Mas e o meu passado? Mas e aquela acusação que fica na minha cabeça? Não. Você foi libertado. O texto diz que ele te transportou e agora você tem um reino. Não fomos transladados das trevas a uma espécie de semitrevas, a um estado parcial. Não. Deus não faz nada pela metade. Mas nós fomos transportados de uma escuridão até a luz maravilhosa, e nós já estamos nesse momento dentro do reino do Filho do seu amor. Nós fomos transladados ao reino do Filho do amor de Deus, em quem nós temos a redenção, isso é, em quem nós temos essa libertação como resultado de um resgate que foi pago. E assim como de acordo com a antiga lei de Israel, a vida que estava condenada à morte podia ser libertada por um preço, da mesma forma também a nossa vida perdida, irmãos, por causa do pecado, foi resgatada por um sangue puro, precioso e caro, derramado, que foi o sangue de Jesus. Não poderíamos sair desse império das trevas por nós mesmos. Não tínhamos como ser libertados por nós mesmos. Isso é o que Deus diz. Isso é o que a Bíblia diz sobre esse problema. Mas e você? Ele libertou você do poder das trevas. Ele te fez súdito agora desse reino. Mas e agora?
O que você faz por conta disso? Como você vai viver nesse reino diante dessa realidade? Você já vive, o reino já foi instaurado. Nós já vivemos esse reino, você já está na condição de pertencimento desse reino. Ele foi inaugurado em Cristo. Então você tem que viver como súdito desse reino. Você precisa viver de maneira consciente de onde Deus te colocou, no reino do Filho do seu amor. Portanto, viva em obediência ao Rei. Não foi por seus méritos que você foi transportado para esse reino. Não foi pelos seus talentos que você foi transportado para esse reino. Não foi pela sua criação, não foi por nada que você foi transladado para esse reino, foi tirado do domínio das trevas, foi por graça. Então desfrute desse reino, viva esse reino ainda hoje, viva em obediência a esse rei. Se há um reino, é algo lógico, se há um reino, há um rei, e se há um rei, nós devemos prestar obediência a esse rei. Um outro aspecto importante é o seguinte, irmãos, nós somos redimidos, como o versículo 14 diz, nós temos a redenção, a remissão de pecados. Então viva com consciência do pecado perdoado, com a garantia do perdão. Não deixa o inimigo da sua alma te acusar daquilo que você já confessou, daquilo que você já abandonou, porque o texto diz que nós encontramos redenção e remissão dos pecados, no versículo 14. Cristo já verteu o seu sangue na cruz, irmãos. Não precisa nós ficarmos com a consciência culpada pelo nosso pecado. Precisa nos constranger, precisamos ser movidos à confissão, precisamos abandonar os nossos pecados, mas não há nenhuma indulgência que a gente possa fazer, não há nenhum pagamento de promessa, não há nenhum rito religioso, não há nada que seja capaz de substituir a morte vicária de Cristo, o qual morreu por nós e nos deu um novo reino. Agora nós reinamos com Ele, agora então nós experimentamos a redenção, a remissão dos pecados e cremos que um dia reinaremos para sempre. Que coisa maravilhosa, irmãos. Só Ele redime os nossos pecados. Só Cristo pagou os nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre Ele. O nosso castigo estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Viva na certeza desse perdão. Então, primeiro, lembre, você é súdito desse reino. Viva como súdito desse reino. Viva prestando obediência a esse rei. Honre esse rei. E segundo, nós fomos perdoados. Viva com a certeza da remissão dos pecados garantido pelo sacrifício e mérito de Cristo. Viva na certeza desse perdão. Se você teve uma vida marcada pela mancha do pecado, ou ainda tem, peça perdão a Deus, mas abra os seus olhos tendo a certeza de que foi perdoado. Porque o que a nossa consciência, o que o inimigo quer é manchar a nossa consciência, nos trazendo obras para que façamos no intuito de achar que estamos agradando a Deus para sermos perdoados. Não, nós já fomos perdoados em Cristo e por isso agradamos a Ele e vivemos em obediência e gratidão. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Viva na certeza de seus pecados redimidos. Mas isso traz agora, irmãos, inspiração para nós. Tendo você avaliado isso, o que nós agora temos que nos motivar? O que nós somos inspirados, somos chamados a fazer? Nós somos chamados, instruídos, motivados a amar mais ainda o Senhor, que nos resgatou do império das trevas, e o Cristo que pagou por esse resgate. Então ame mais o Senhor. Lembra que eu falei no início? O Pai que providenciou um resgate e o Filho que nos abriu acesso a esse reino. Então ame mais o Senhor. Nós somos convocados a isso. Além disso, somos chamados a perdoar mais. Sabe por quê? Porque Deus nos perdoou em Cristo. Deus nos perdoou em Cristo, então perdoe mais. Perdoe mais, lembre disso, lembre que nós alcançamos redenção, nós alcançamos remissão. Então, no momento de perdoar, lembre
que alguém te libertou do império das trevas, alguém te transportou para o reino do Filho do seu amado, e nesse reino, nesse Cristo que nós pregamos, nós encontramos o quê? Perdão, redenção, remissão de nossos pecados. Então perdoe mais. Portanto, irmão, assume essa verdade de que você pertence a um reino. É preciso, é necessário nós assumirmos essa verdade de que nós fomos perdoados, fomos redimidos, e isso traz uma convocação para nós de assumir um compromisso de viver para Ele. Porque senão nós seríamos alguém utilitarista. Tá, eu fui perdoado, fui redimido, tá tudo bem, vou viver minha vida. Não. Agora nós somos convocados, nós somos então chamados pelo Espírito Santo a viver uma vida que agrade ao Rei, a viver a vida de Cristo. Mesmo você então, que já é crente, mas não está dedicando a sua vida, o seu coração para Ele, apresente a Ele nessa manhã o seu coração. Ou se você não é crente, fala: André, eu esquece isso aí não dá para mim não, só vem à igreja para curtir um ar-condicionado, São Gonçalo é muito quente, para ver os irmãos, tomar um café e ir embora. Ore ao Senhor e declare que você precisa dessa libertação. Declare que você está dominado por um império, que você precisa de um resgate, que por você mesmo você não consegue, que Ele vai te resgatar, que o Pai amoroso vai providenciar um resgate, e que o Filho vai providenciar um reino. Então você que não é crente, você precisa de Cristo, irmão. Você precisa de Cristo e precisa assumir esse compromisso. E você que já é crente, já é cristão, você precisa, como nós cantamos o hino de número 135, você precisa mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais de Cristo. Que nós sejamos movidos por essa palavra a experimentar esse reino no aqui e no agora, e a sermos convocados, irmãos, a viver em obediência, em gratidão a esse Rei, experimentando aquilo que nós vivemos agora. E eu convoco você na próxima semana, no próximo episódio, não é Netflix, é Cristoflix, tá? Próximo episódio, a experimentar esse Cristo que é Criador, a observarmos a partir do versículo 15, aquele que criou todas as coisas, aquele que está acima da criação. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Eu vou orar, né? Eu vou orar e peço que você ore comigo. E passarei então a palavra para o grupo de louvor, né? Kelly vai louvar, amém. Vamos orar. Senhor, dono de nossas almas, Pai amoroso, aquele que providenciou para nós o resgate, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, nós entendemos hoje aqui de maneira cognitiva, de maneira intelectual, que o Senhor providenciou um resgate, porque nós estávamos dominados pelo nosso pecado, pelo império das trevas, Senhor. E o Senhor providenciou esse resgate. Mas esse resgate custou um alto preço, Senhor. Esse resgate, Senhor, custou um alto preço e Cristo pagou esse resgate. Obrigado porque Cristo pagou e nós não precisamos fazer nada, nós temos nele a redenção de nossos pecados, a remissão de nossos pecados, Senhor. E nós precisamos agora, constrangidos por esse amor, viver uma vida plena de obediência, de gratidão, de amor ao Senhor. Obrigado por ter nos alcançado um dia. E se há alguém que ainda não foi alcançado de inteiro coração, que o Senhor nessa manhã tome o seu coração e tire do império das trevas e transporte, translade, resgate essa pessoa, esse coração por inteiro, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nos faça lembrar da Tua palavra a cada dia, a cada momento, que nós possamos meditar nela durante todo o dia, toda a semana. Entender que já foi instaurado um reino. Nós somos súditos, mas também nós somos filhos desse rei. Obrigado pela Tua palavra. Aviva ela dentro de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.